mostrar para vocês o caso finalizado, daquele que a gente veio apresentando até agora, onde envolve ali tratamento com as facetas, com as coroas, as restaurações que eram antigas que também foram trocadas por esse tipo de trabalho. Então essa foi a foto que a gente concluiu no último bloco. A gente vai poder passar ela e já mostrar então instalado em boca. Aqui a gente então vê e presta bastante atenção na adaptação que envolva de todos esses trabalhos aqui, independente o que seja coroa, que são aquelas peças inteiras, onde há necessidade, por exemplo, os dentes que a gente viu, os dentes posteriores, que já eram dentes mais comprometidos, e alguns que foram feitos aqui, as facetas. Os anteriores também foi realizado esse tipo de tratamento e a gente percebe que a adaptação, independente desse tipo de trabalho, é a mesma no contorno gengival, tá? De uma gengiva sadia, e que para que chegue também a este tipo de resultado, muito importante foi a etapa dos provisórios, tá? Então uma vista lateral, vendo novamente a parte da adaptação dos inferiores, a parte da oclusão com os dentes inferiores, o quanto que envolva aqui o contorno deles, que segue todos eles uma mesma linha, um tamanho proporcional entre eles, isso tanto desse lado como do outro. Puxando um pouquinho pela memória, vejam que aqui antes tinha uma prótese que era aquelas cerâmicas, que havia uma retração, metálica, né? E do último aqui, aquele que é um dente já bem escurecido, já estava até fraturado, tá? Uma vista oclusal, aqui a gente consegue então perceber dentes que foram feitos por inteiro, como os posteriores, e dentes que a gente consegue preservar a parte posterior dele, a parte palatina que a gente saudável, diz. Né? Então mantém um dente, tem uma resistência até maior, porque tem mais dente ainda desse paciente, e a gente percebe que até os tons pela região posterior ficam então talvez um pouco diferentes, porque a gente mascara mesmo, é como se fosse, como diz o próprio tratamento, é uma lâmina, é uma face do dente. Então onde não há o comprometimento estético, não tem a necessidade de estar mexendo. Nas outras fotos, então, a gente consegue, agora, fazer um comparativo. Vendo que a gente fez aqui todo esse trabalho que envolva desse dente, a gente consegue fazer um comparativo que são os mesmos dentes. A gente fica até em casa na dúvida, né? Foi a linha do sorriso, né? Esse paciente onde a gente mexeu foi exatamente na linha do sorriso. Por isso que às vezes o molar lá ainda está um pouquinho manchado, mas é um dente que está super saudável e por opção do paciente não foi mexido nesse dente. Não houve a própria necessidade. Então aqui comparando novamente uma região bem próxima, esse detalhe de dentes que causam uma impressão maior de diferença, coroa de acrílico para uma coroa de porcelana com metal free, o formato e o tamanho e a cor do canino, então são coisas que a gente consegue ter uma diferença bem grande. Do outro lado, a mesma coisa, olha, detalhes que a gente comentou até agora, a diferença, dente manchado, mantendo de novo. Era um dente também que era muito palatinizado, então ele ficava muito para dentro, né, aquele pré-molar. Agora uma vista no sorriso, aquilo que a Morgana comentou anteriormente, como a gente aqui priorizou a linha do sorriso, e aqui a gente percebe que tem uma linha, pode ser que invertida, pelo próprio desgaste que ele já tinha nos anteriores e pelo tamanho mais proeminente dos caninos. E o outro lado ainda causa uma impressão ainda melhor, porque a gente percebe diferenças ainda maiores. Dentes aqui que causam... mais comprometidos, né? Que é um destaque tão grande no sorriso e como a gente consegue resolver ele aqui dessa maneira, tá? Então, uma foto do início do tratamento que a gente tem, como ele chegou ao consultório, e agora com o caso aqui já concluído, tá? Então, assim, passou por algumas etapas e a gente, eu acho que consegue deixar o paciente bem realizado. Todo o trabalho feito em porcelana pura, em Remex, né? Então, é um trabalho muito tranquilo, é um trabalho rápido, né? Não é um trabalho demorado. Não envolve cirurgia, então para o paciente é muito tranquilo, né? E executado dessa maneira. Né? Agora a gente vai mostrar um vídeo para vocês para explicar um pouquinho de toda essa tecnologia que envolve esse material por trás do tratamento, né? Então por quê? A gente olha assim, o caso antes e daí olhamos o caso depois e fala assim, nossa, mas como ficou bonito, a gente fala das porcelanas, da técnica, mas existem uma série de outras coisas no consultório que fazem com que a gente chegue naquele resultado. Né? Como se faz, o material que é utilizado, né? Com certeza. Então vamos passar o vídeo? Então assim, isso aqui hoje é uma das máquinas que a gente possui de material de moldagem. Por que o laboratório ele consegue fazer uma adaptação perfeita nessas peças de porcelana? Porque nós conseguimos dar a ele um molde excelente, a gente consegue passar exatamente o que tem em boca para o laboratório conseguir trabalhar com esse material. Então aqui é uma máquina onde ela faz espatulação mecânica, né? Então ali vocês estão vendo a moldeira
do paciente, então todo mundo que já fez algum tipo de trabalho sabe o que é. É aquela moldeirinha que a gente coloca na boca para fazer o molde de um ou de todos os dentes ou de mais dentes. E o material ele já sai pronto. A gente chama a base, o catalisador, que é o que vai deixar ele mais durinho no final, já saem misturados de uma vez por máquina. Então a máquina mesmo faz a dosagem exatamente da quantidade de base, da quantidade de catalisador. Então não é mais manual como era antigamente. Acho que todo mundo lembra do dentista mexendo o material, colocando na moldeira. Então hoje em dia é tudo automatizado, né? A máquina que faz esse trabalho, ela nos dá exatamente o tempo que eu tenho que inserir esse material na boca do paciente. Então, eu tenho lá ainda 1 minuto e 30 para estar inserindo esse material na boca do paciente e eu tenho mais lá 2, 3 minutos para estar removendo essa moldeira da boca do paciente com o material já duro, né? Então, aqui nós pegamos um modelo só para explicar para vocês como é que funciona. Então, eu vou fazer a moldagem com esse material azul que a gente chama de pesado, né? Então ele é um silicone de adição, que é o que tem de melhor hoje para a moldagem da parte de implantes, de coroa, de laminados cerâmicos, pela precisão que ele tem do molde, né? Ele dá um molde muito fiel para o laboratório trabalhar. Então aqui, à medida que a gente inseriu lá o material, a própria máquina vai contando o tempo, né? Então eu espero até finalizar esse material tomar a presa para depois fazer a remoção. Então, a moldagem ela consiste desses 2 passos. Esse é o primeiro passo, então onde é feito o material que a gente chama com a parte pesada, com o silicone pesado, através daquela máquina, né? Que dá esse material, dá esse aspecto de molde. Após fazer isso, a gente faz um alívio interno. Isso é como se ficasse, né, uma moldeira individual para o paciente, né? A gente individualiza o trabalho. Só serve para ele. Só serve para ele, né? Então, a qualidade da cópia do dente, dos preparos. E agora eu faço o alívio dentro desse material para que eu possa partir para o segundo ato da moldagem, que é o quê? Colocar o material fluido. Então, esse material aqui, como já diz, é o pesado, ele serve para copiar grosseiramente todas as bordas do dente, né? Então, aqui a máquina do material pesado para copiar essa parte grosseira, para fazer aquele molde da parte mais grosseira do dente mesmo, tá? Porque ali ela vai pegar tanto a parte do palato, os rebordos, língua, então são coisas que ela vai definir até o próprio encaixe para depois usar um material que é mais fluido, né? E aqui tem a pistola que a gente chama do material fluido. Então o que é essa máquina? Essa vai ser inserida em cima desse outro molde e serve para captar os detalhes. Então vai entrar em cada bordinha da gengiva, cada copiazinha do dente, cada voltinha, cada bolinha. Então todos os detalhes milimétricos desse dente vão ser copiados por esse material. Então ele é injetado na boca com essa pistola e em cima do material de moldagem. Que a gente fez aí só mesmo uma apresentação, mas em boca tem todo um procedimento diferenciado, mas aí para poder ilustrar para vocês. Né? Então aqui removendo o material, então ficou aquele material pesado, né? E dentro o material fluido, copiando todos os detalhes daquele bordo, copiando os detalhes do dente. E isso vai para o laboratório vai fazer o vazamento em gesso desse material e em cima disso é que vem as lâminas, as coroas de porcelana. Então por isso que o trabalho hoje é muito mais fiel, porque ele é muito mais seguro por conta de todas essas tecnologias e essas facilidades que a gente tem hoje. Antigamente não tinha materiais tão bons, às vezes não adaptava, tinha-se alguns problemas e hoje tudo isso que está facilitando. A gente vê que esse tipo de material e essa máquina que a gente acaba utilizando proporciona agilidade e define também até para o próprio profissional uma quantidade exata do material a ser utilizado, porque ele não espatula nada, ele não precisa tirar proporções de nada, porque a máquina já faz todo esse trabalho. Até a própria temperatura da mão interferir, a temperatura da mão do profissional pode interferir na hora da manipulação. Então a máquina hoje faz isso sem a gente ter que encostar no material de moldagem, né? Então nesse segundo bloco seria isso, né? Abordamos, vocês conheceram mais uma tecnologia que a gente tem para estar desfrutando para os tratamentos de vocês. E agora no terceiro bloco a gente vai mostrar mais um caso estético bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar.